Esse vídeo não é um surto coletivo, eu tô realmente tentando voltar com o canal. Olá, eu me chamo Eri e esse é o canal onde eu narro creepypastas a cada meses que eu lembro que ele existe, mas eu tô tentando voltar com ele aos poucos, tá bom? A creepypasta de hoje é do fórum No Sleep, do Reddit. O link da história original vai estar aqui na descrição, né, sem traduzir, assim como as minhas redes sociais. E ela se chama Toda Casa Destruída que Investigo Contém o Mesmo Quarto Intocado. Lembrando que no final do vídeo eu acabo eu acabo criando teorias e deixando algumas perguntas em aberto aí para vocês responderem nos comentários. Então eu espero que vocês gostem e considere se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar seu like e comentário para essa plataforma profana finalmente começar a entregar meus vídeos, tá bom? E não só meus shorts para pessoas aleatórias que não querem saber do meu conteúdo. E é isso, muito obrigada e eu espero que vocês gostem e vejo vocês no final do vídeo. Sou avaliador de danos estruturais há quase 10 anos. O trabalho é exatamente o que parece. Um prédio destruído, seja por um incêndio, inundação, explosão de gás, colapso estrutural, o que for. E uma vez que as equipes de emergência terminam e a cena é liberada, e todos tinham sentimentos sobre o prédio, já foram para casa sentir isso em outro lugar, eu entro. Eu ando pela estrutura e documento o que está em pé e o que não está. Eu faço um relatório que informa ao condato, ao empreiteiro ou à companhia de seguros se o prédio pode ser recuperado ou precisa ser derrubado. Eu entro sozinho, eu saio sozinho. Eu escrevo o relatório e sigo para o próximo. 10 anos disso, dezenas de prédios destruídos. Isso não afeta você da maneira que as pessoas esperam. É o oposto. Depois de um tempo, um prédio destruído é apenas um prédio destruído. Você para de ver o que costumava ser e começa a ver paredes de sustentação e o caminho de menor resistência, através de algo que está tentando cair. Estou te contando tudo isso agora porque preciso que alguém mais saiba. A primeira casa foi em fevereiro. Um vazamento de gás destruiu a cozinha e a maior parte do andar térreo, e deixou o andar de cima com a aparência de que nada tinha acontecido, exceto pelos danos causados pela fumaça no teto e pela maneira como que todas as janelas estavam quebradas. Eu vi isso centenas de vezes. A explosão segue o caminho de menor resistência, e tudo acima dela simplesmente fica ali, intacto, estruturalmente sólido e completamente exposto. Eu documentei o andar térreo. Anotei a parede de sustentação comprometida no lado norte e subi para verificar a integridade estrutural do segundo andar. 3 quartos. 2 deles eram o que eu esperava. Danos por fumaça com drywall rachado, onde o teto havia se deslocado e móveis jogados para fora devido à pressão da explosão. O terceiro quarto no final do corredor estava intocado. Uma cama arrumada com um edredom verde escuro puxado com força. Uma mesa de cabeceira com um copo de água e um cinzeiro. Um maço de cigarros ao lado de um isqueiro. Eu anotei no meu relatório. Quarto estruturalmente sólido, efeitos pessoais intocados, recomendo a avaliação dos conteúdos antes da demolição. Eu tirei uma foto e segui em frente. E não pensei mais nisso. Não até a segunda casa. A segunda casa foi em março. Esta foi um incêndio elétrico no lado leste do condado, em um bairro mais antigo. O fogo começou nas paredes e destruiu a estrutura de dentro para fora, antes que alguém sentisse o cheiro de fumaça. Quando os caminhões chegaram, não havia muito do primeiro andar ou da ala leste. A ala oeste ainda estava de pé. Eu passei pela ala oeste, quarto por quarto. Documentei a penetração da fumaça, os danos por calor nas vigas do teto e a forma como o piso estava macio em 3 pontos onde o contrapiso havia sido comprometido. E no final do corredor havia um quarto. Eu abri a porta. Uma cama arrumada com um edredom verde escuro, puxado com força. Uma mesa de cabeceira com um copo d'água e um cinzeiro. Um maço de cigarros ao lado de um isqueiro. Eu fiquei na porta por um momento, então peguei o meu celular e olhei as fotos da casa de fevereiro. Mesmo edredom, mesmo cinzeiro, mesmo arranjo na mesa de cabeceira. Eu fiz o que qualquer pessoa razoável faria, que era tentar me convencer de que não era nada demais.
Edredons verdes escuros são comuns. Isqueiros baratos e cinzeiros são comuns. Muitos fumantes guardam seus cigarros na mesa de cabeceira. Coincidência. Velhas casas, gosto semelhante na decoração. Nada de incomum. Eu escrevi o relatório e segui em frente. A terceira casa foi em abril. Danos por inundação devido ao rompimento de um tubo, no centro da cidade. Um daqueles prédios estreitos de 3 andares que costumavam ser comerciais no térreo e residenciais acima. O andar térreo foi destruído. Os primeiros e segundos andares tinham danos significativos por água, pisos deformados, drywall comprometido e mofo já começando nos cantos. O terceiro andar, no final do corredor. Eu abri a porta e senti algo se apertar no meu peito. O mesmo, maldito, quarto. Mas a cama não estava arrumada tão bem dessa vez. O edredom estava puxado para cima, mas havia uma leve depressão no travesseiro. Como se alguém estivesse deitado ali e se levantado e arrumado a cama rapidamente, sem alisar tudo em volta. E o cinzeiro tinha um cigarro dentro. Meio fumado, a cinza estava intacta, como se tivesse sido colocado ali e deixado. Eu tirei fotografias por muito tempo. Eu medi o quarto. Eu verifiquei o padrão de parede em relação às minhas fotos das 2 casas anteriores. O mesmo pet desbotado na parede, perto da janela. O mesmo lugar onde o papel havia se levantado ligeiramente na emenda perto da porta. Eu fui para casa e procurei no Google o padrão de papel de parede. Ele foi descontinuado em 1987. O fabricante não existe mais. Eu preenchi meu relatório. Decidi não mencionar o quarto. Não dormi bem naquela noite. A quarta casa foi em maio. Eu quase não entrei. Eu fiquei no meu caminhão em frente ao prédio por 15 minutos antes de conseguir abrir a porta. Danos por incêndio, residencial, na periferia do condado, casa unifamiliar. Eu segui o ritual nos andares inferiores. Documentei tudo, tirei minhas fotos, fiz minhas anotações em taquigrafia. No andar em cima, no final do corredor, eu abri a porta. Claro, a mesma droga de tudo. Exceto o colchão. Eu conheço meu próprio colchão. Eu comprei há 4 anos. Depois que minhas costas começaram a me dar problemas devido a um nervo comprimido. Era meu colchão. Eu tentei pensar em todas as explicações razoáveis. Eu não consegui encontrar uma. Tirei uma foto da etiqueta do colchão. E depois eu fui para casa e verifiquei a etiqueta do meu colchão. Era o mesmo modelo, mesma data de fabricação. Eu me servi uma bebida e fiquei sentado à mesa da cozinha por muito tempo. Então eu disse a mim mesmo que provavelmente havia milhares desses colchões no condado e fui para a cama. A quinta casa foi na semana passada. Eu sabia antes de abrir a porta do final do corredor. Eu soube desde a quarta casa que era ali que isso ia dar. Eu abri a porta mesmo assim. Uma parte de mim precisava ver isso. O quarto era meu. Completamente. A impressão da paisagem que tenho desde que minha mãe morreu. Eu a guardei porque ela me deu, não porque eu goste dela. A mancha específica de cloro no lençol da cama desde o verão, quando derramei a solução de limpeza e não percebi até o dia de lavar roupas. Tudo isso em um prédio destruído no lado leste de Joskey, em um quarto que cheirava a trevo. A cama estava ocupada. Eu não consegui ver um rosto, a figura estava de lado. Virou-se com o edredom puxado para cima. Mas eu pude ver que era meu corpo. Meu cabelo no travesseiro, a maneira como durmo quando estou exausto. Um braço enrolado sobre ele. Eu fiquei na porta por muito tempo. Então, a fechei muito devagar e voltei pelo corredor. Saí do prédio e entrei no meu caminhão. Eu dirigi para casa. E agora estou escrevendo isso na mesa da cozinha. São 11 da noite. Eu cheguei em casa esta noite, subi as escadas, fiquei de pé na porta do meu quarto e o olhei por muito tempo. A cama está arrumada. Eu nunca arrumo a cama. A mesa de cabeceira está limpa, sem cabo de carregador, sem copo de água, sem bagunça. O lençol com a mancha de cloro desapareceu. A impressão da paisagem que minha mãe me deu sumiu. O colchão está arrumado, com lençóis que eu não reconheço, bem ajustados nos cantos. Meu quarto parece um lugar onde ninguém vive. Parece
O quarto que encontrei da primeira vez, intocado, como se alguém tivesse acabado de sair. Eu não sei onde tenho dormido. Eu não sei há quanto tempo estou fora. Eu vou ligar para o meu amigo Dave amanhã. Nós temos que tomar umas cervejas no sábado de qualquer forma. Eu acho que só preciso que alguém me diga que eu pareço eu mesmo. Voltei. E vamos para os nossos questionamentos sobre aí as questões do vídeo, né? Sobre a história. Vamos primeiro pro primeiro questionamento. E se o quarto nunca foi um quarto? Não sei. Vai que... Quem que tá arrumando aquela maldita cama, né? Porque ele fala mesmo, tipo, eu nunca arrumo a cama. E o pior de tudo é que o quarto dele em casa agora parece extremamente como os outros quartos que ele encontrou. E se o narrador da história já morreu? Pode ser, né? Porque tem o trecho final de eu não sei onde eu tenho dormido e não sei há quanto tempo estou fora. Vai que ele tá, sei lá, num limbo. Pode ser. O que significa cheiro de trevo, né? Vamos botar aí que algumas histórias de terror usam trevos, não. Usam cheiros como símbolos, né? E o trevo, eu fui fazer minhas pesquisas, além dele representar sorte, também em algumas culturas simboliza a morte disfarçada de calmaria, algo artificialmente agradável e cheiro funerário mascarado. Eu não sei qual é o cheiro de trevo, então eu vou ficar devendo pra vocês. O quarto tá evoluindo, né? Porque tem que começar com a progressão. Primeiro o quarto tá intacto, depois objetos idênticos, cigarro recém-fumado, o colchão, o quarto inteiro dele e o próprio corpo dormindo. Então parece que alguma coisa está se aproximando do protagonista aos poucos. Teorias de exploração, tá? Que o narrador pode ser o verdadeiro desastre, já que os acidentes podem não ser coincidências. A segunda teoria que eu botei é que o quarto existe fora da realidade. Pode ser um lugar fixo que aparece em diferentes estruturas físicas, já que isso pode explicar o mesmo papel de parede, os mesmos objetos e os detalhes impossíveis que ele fala. Terceira teoria, o homem na cama do protagonista era de outro tempo. Talvez ele esteja vendo versões futuras dele mesmo. Próxima teoria, o quarto é o local entre a vida e a morte. As coisas destruídas seriam locais de tragédia e um local onde alguém permanece, né? E o narrador, por entrar repetidamente nos lugares, começou a ficar preso entre esses dois mundos. Teoria 5, ele não existe mais, né? O Dave não existe mais. Que ele fala, vou ligar para o Dave amanhã, mas algumas histórias, né? Eu que já tô aí calejada de histórias de terror do Reddit e afins, histórias usam esses detalhes para esconder verdadeiro horror. E se o Dave tiver morto e ele nunca for atender? Pense nisso. E alguns pequenos detalhes que deixaram algumas coisas em aberto. O cigarro meio fumado sugere que alguém esteve lá, de alguma forma. O quarto sempre fica no final do corredor, parece uma transição, um simbolismo de passagem, né, a aproximação da verdade. E o narrador é extremamente racional e eu acho que isso foi um dos maiores acertos na história. Ele não é muito supersticioso, não acredita em fantasmas e não deixa a história muito exagerada. Talvez o quarto intacto não seja uma assombração, tá? Talvez seja uma substituição cada vez que ele entrava naquele cômodo. Alguma coisa copiava mais da vida dele, né? O quarto, os hábitos e até mesmo o corpo. E essas foram as minhas teorias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa suas teorias aí nos comentários. E simbora, até a próxima!